um dia, vende em qualquer outro dia. Day trade, né, ou seja, comprou e vendeu no mesmo dia. E também de opções, compra e vende de opções. Acho que essas 3 perguntas que talvez sejam as mais comuns e as mais simples, né, para quem está começando na Bolsa. Né? Depois a gente passa para as demais, né? Mas só para a gente resumir mesmo, comprei e vendi, né, ações e opções, né? Beleza. A principal diferença aqui que a gente vai ter vai ser operações normais, que são chamadas de swing trade, e as operações day trade. Porque elas diferem em alíquota e como será utilizado o prejuízo acumulado, certo? Então, você tem que diferenciar essas operações, você tem que diferenciar também, para efeitos de declaração, o que foi, se foi ações, opções, mercado futuro, certo? E aí, você, além de fazer essa distinção de operações comuns e day trade, você tem que separar por mercados também, certo? Mas para efeitos tributários, e aí falando de pagamento de imposto, certo? Também tem divergência entre esses dois, certo? Então não vai diferenciar muito se você fez um swing trade de ações ou swing trade em opções. Para pagamento de imposto a gente aglutina tudo, certo? Porque vai ser uma mesma alíquota de imposto, que é 15%, e também, se tiver um prejuízo acumulado, esse prejuízo acumulado ele poderá ser compensado com lucros futuros dessa mesma operação, né? Operações comuns. Então, é basicamente essa diferença. Day trade e swing trade, certo? Para pagamento, diferença de alíquota, um é 15% e o outro é 20%, e a questão também dos prejuízos acumulados, certo? E aí os prejuízos de operações comuns têm que ser compensados com lucros de operações comuns e prejuízos de day trade deve ser compensado com lucros de day trade. Tá. Tem uma pergunta aqui, na verdade tem várias perguntas, Guilherme, mas tem uma pergunta aqui que acho que é mais nova no sentido assim, acho que o brasileiro está começando a ficar bastante acostumado com esse tipo de aplicação de investimento, que são os ETFs, né? Então, se puder responder a pergunta aqui do Nelson, né? Que ele pergunta assim, se segue o mesmo padrão das ações para lançamento e como fica também na venda, por exemplo, para pagar ou abater, se também pode ser utilizado como um prejuízo, enfim, como um benefício aí. Show de bola, entendeu? Entendi. Então, Nelson, para ETFs não existe isenção, certo? A isenção, para quem não sabe o que ele está falando, é para vendas de ações até 20 mil reais dentro de um mês, certo? Então, se você vender ações até 20 mil, você não vai pagar imposto de renda independente do lucro. Veja que a gente não está falando de lucro, a gente está falando de vendas, certo? Bom, teve essa venda, foi abaixo de 20 mil, independente do lucro, você está isento de pagar imposto de renda. Só que isso é um benefício apenas para ações, certo? ETFs não tem esse benefício. Opções não tem esse benefício. Day trade em ações não tem esse benefício. É para operações comuns e para ações, apenas isso, certo? ETFs está fora. Agora, prejuízos de ETF, eu posso compensar com lucros de ações? Pode. Prejuízo de ETF, posso compensar com lucros de opções? Pode. Prejuízo de ações, posso compensar com lucros de ETF? Pode. Desde que sejam do mesmo tipo de operação comum ou day trade. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui só uma última pergunta, da Sandra, que acho que seria legal. Para calcular o preço médio, né? Eu acho que é isso. Para pagar o imposto de renda de uma forma geral, se ela inclui ou não as taxas, né, cobradas por bolsa, B3, corretora, enfim, se são incluídas ou não também nesse cálculo, né? Deve se incluir. Se você não fizer isso, você vai pagar mais imposto. E vai pagar mais desnecessariamente. Então, você deve sim incluir as taxas, somar as taxas ao seu preço médio quando você compra e excluir as taxas do seu preço médio quando você vende, certo? E aí vai diminuir um pouquinho a base de cálculo do imposto e, consequentemente, você vai pagar menos imposto de renda.
certo? Mas deve sim incluir as taxas. Uhum. Tá bom. O Paulo, eu acho que eu vou pegar as perguntas aqui e eu vou reforçar, tá? As perguntas para a gente, acho que deixar claro as perguntas. Mas primeiro, acho que o Guilherme, vamos reforçar só essa parte de isenção, né? Só para a gente reforçar em relação às pessoas físicas, o que é realmente reforçar a questão do 20 mil reais, enfim. Acho que essa questão, se tiver um outro tipo de isenção, lembra que tinha algumas ações que tinham isenção de imposto, né, também, que acho que estão, de certa forma, vencendo. A gente já falou isso algumas vezes, né, nas nossas lives fechadas, mas parece que a PetroRio também está, enfim, terminando esse período. Mas falar dos 20 mil reais, e a minha pergunta também desse cima dos 20 mil reais, se é só para pessoa física, né? Então, por exemplo, se serve isso também, vou chutar aqui, mas sei lá, um fundo exclusivo, né, sei lá, um clube de investimentos, é só para pessoa física esses 20 mil reais, certo? Então, se você lembrar também de algum outro exemplo de isenção, né? Certo. Bom, com relação à isenção dos 20 mil, ele é exclusivo para pessoas físicas. Essa isenção, só para você ter uma ideia, ela foi instituída em 1999, justamente para incentivar as pessoas a entrarem no mercado de capitais, certo? 1999 foi instituído isso e foi instituído esse valor de 20 mil. De lá para cá a gente não teve nenhuma correção, nem de inflação, nem de nada. Então, eu acho que até esse valor deveria ser revisto. Mas, enfim, não é o caso. Ele é apenas para pessoas físicas. Se você tiver uma pessoa jurídica, você já não tem mais esse benefício dos 20 mil, certo? E como é que é calculado isso? Você vai pegar a quantidade de vendas que você fez em ações, não é em uma única ação, certo? É quanto você vendeu em ações. Se você tem uma carteira com 5 ativos, você se desfez de 4, você tem que somar a venda desses 4 para saber se você passou ou não desses 20 mil reais. E aí, se você passou, o lucro que você tiver, ele será tributável, certo? Se não passou, ele será um lucro isento, tá? Então, tá aqui a questão das vendas de 20 mil. A outra questão é que a gente tem uma isenção para pequenas e médias empresas que estão listadas em bolsas, que são conhecidas aí como as anões do mercado financeiro, né? Que são empresas que, quando fazem o seu IPO, elas têm um valor de mercado de até 700 milhões, certo? Então, quando, um exemplo que você falou aí, PetroRio fez o seu IPO, ela teve o seu valor de mercado abaixo de 700 milhões, então ela se elegeu a ter esse benefício que a legislação diz que tem, para ser isento de imposto de renda, e é isento de imposto de renda, ou seja, não interessa se você fez um day trade nela, não interessa se você fez um swing trade, não interessa se você fez compras assim, vendas acima de 20 mil, certo? O lucro que você tiver com essas empresas que são consideradas anões, você não vai pagar imposto de renda, certo? E isso tem uma limitação de data, né, de período, essas empresas. Então, até 31/12/2023, você cai nessa situação, você não vai pagar imposto de renda, certo? Independente do lucro. Agora, em contrapartida, se não será tributado esse lucro, a partir do momento que você tem um eventual prejuízo com essas ações, você não poderá compensar esses prejuízos que foi gerado por essas ações. Então, você deve excluir da base de cálculo dos seus prejuízos que você tiver para efeitos de compensação no futuro, certo? Então, já que eu não vou tributar de um lado, você também não vai poder compensar prejuízo do outro, certo? Então, essa é a primeira restrição, digamos assim, quando a gente fala dessas empresas. Outro ponto que eu queria reforçar é que o benefício fiscal, esse benefício fiscal dessas empresas, ele é constituído no momento do IPO, certo? Eu sei que hoje PetroRio ela deve estar valendo bem mais do que esses 700 milhões, mas não varia de acordo com a cotação. Isso não varia de acordo com a cotação, certo? A exemplo disso,
A gente teve o caso de Sinqia, que era uma dessas empresas, e em setembro de 2019 ela fez uma nova oferta pública. Nessa nova oferta pública, ela foi precificada a um valor de mercado acima desses 700 milhões, logo, quem adquiriu ações de Sinqia neste período até agora, você perdeu a isenção. Então, Sinqia agora não tem mais a isenção, essa isenção dos anões, que a gente chama, certo? E se você tinha ações de Sinqia antes e adquiriu posteriormente a essa nova oferta pública, você está numa situação que eu particularmente chamo de híbrida. Uma parte está isenta e outra parte está tributável, certo? Então, você tem que ter essa distinção quando você for fazer, eventualmente, as suas vendas, enfim, na questão de Sinqia, certo? Uhum. Ô Guilherme, uma outra questão aqui que eu queria falar com você, muitos investidores têm essa dúvida, que tem a questão da estratégia de montar uma carteira de receber dividendos. E ao longo dos anos, ao longo do tempo, esses proventos acabam caindo ali na conta, vão caindo na conta. Esses valores, eles devem ser declarados? Como que o investidor faz esse tipo de declaração? Devem sim, é importante. Eu costumo dizer que se a gente tem um benefício fiscal, como uma isenção de imposto de renda, por mínimo que seja o valor, é interessante a gente declarar, porque a gente vai estar ali falando para a Receita como que a gente adquiriu ou como a nossa evolução patrimonial se deu, que foi de acordo com um benefício fiscal, digamos assim, como é o caso dos dividendos, que hoje até então não é tributável, certo? Então, você pode pegar, simplesmente somar cada dividendo que você teve de cada ativo que você tem em custódia, certo? Somar isso e fazer um único lançamento lá na declaração de imposto de renda, certo? Você não precisa ficar lançando mês a mês cada ativo. Você tem que destrinchar por ativos, certo? Única e exclusivamente para você informar quem foi que te pagou aqueles dividendos, certo? Então, se você tem 5 ativos, que são 5 ativos que te gerem essa renda de dividendos, então você vai colocar 5 campinhos, dizer qual o CNPJ dessas empresas, e aí você pode somar o ano inteiro, tá? Dos dividendos que você recebeu e colocar de uma vez só. Ô Guilherme, eu sei que acho que tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre esse tema, né? Eu sei que, na verdade, essa questão de declaração do imposto de renda, não só para investidor, mas para quem também não é investidor, é um tema muito difícil ali, que tem muita gente que tem dúvidas em relação a isso. Mas eu queria saber se você acha que, de certa forma, é interessante para o investidor terceirizar essa declaração, deixar para uma pessoa especializada em fazer, quais os benefícios disso para o investidor. Eu falo até por experiência própria, porque eu mesma realmente acabo preferindo terceirizar, porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa, passar batido, sabe? Então, assim, eu tenho um pouco dessa questão de fazer sozinha isso. O quão importante é para os investidores também ter uma pessoa ali fazendo profissionalmente esse tipo de declaração, se você realmente aconselha isso ou não. Legal. A gente sempre analisa a movimentação, né, da pessoa. Se ela é uma pessoa bem ativa, com certeza você deve fazer essa terceirização. Por quê? Existem vários detalhes na declaração de imposto de renda, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma compra e uma venda, tá passando um avião aqui, não sei se dá para escutar. Ouvimos assim, mas tá dando para te ouvir tranquilamente, vamos lá. Home office tem dessas coisas, mas vamos lá. Quando você faz muita movimentação em bolsa, tem várias complexidades, certo? E a gente mexe com basicamente 4 fichas na declaração de imposto de renda, se não me falha a memória. Então, tem a de bens e direitos, que é para você declarar a sua custódia, tem a questão dos dividendos que foi mencionada, que é em tributação isenta, certo? Tem também, se você atrelado ao dividendo, as empresas costumam distribuir JCP, então isso aí já é em outra ficha, que é a de rendimentos exclusivamente na fonte, né? Tem também, se você fez vendas, a aba de renda variável, né? E aí lá você vai definir se você tem uma carteira com fundos
imobiliário. Você tem que colocar os resultados de fundo imobiliário, você tem que colocar os resultados de ações, opções, então tem uma complexidade, que essa complexidade, o nível dela, a gente vai definir de acordo com a movimentação do investidor. Se o investidor, ele é aquele investidor que não tem muita movimentação, basicamente só compra, por algumas vezes ele faz alguma venda, ele rotaciona essa carteira, e ele tem um determinado controle, importante destacar também que ele precisa ter um determinado controle, então essa pessoa, ela precise menos, né, de uma terceirização, logo alguns vídeos na internet já ajudem. Agora, se ela é uma pessoa completamente ativa, se ela tem, além disso, outros bens ou outros investimentos em renda fixa, como, por exemplo, fundos de investimento e etc e tal, que também já é uma outra questão, uma outra complexidade para a gente colocar dentro da declaração de imposto de renda, então a gente tem que... vai depender da sua movimentação, e as pessoas que têm mais movimentações, com certeza é interessante você fazer com um especialista para evitar que você caia na malha fina. E que hoje os cruzamentos de dados da Receita Federal estão muito mais desenvolvidos do que, por exemplo, há 2 anos atrás, certo? Então, não é brincadeira hoje o que a gente está recebendo a partir de agosto, que é quando a Receita começa a fazer os cruzamentos de dados, o que a gente recebe de cliente falando: Guilherme, fiz declaração e a Receita me mandou uma cartinha. Eu tinha imposto a restituir, que é um dos casos mais clássicos, só que eu não vou restituir porque a Receita encontrou problema na minha declaração e provavelmente é com bolsa. E aí a gente tem que ir lá fazer fazer o trabalho que a gente faz hoje, que é fazer os cálculos, pegar toda essa movimentação em bolsa e fazer a retificação, entendeu? O Guilherme, tem uma pergunta aqui no nosso chat, rapidinho só, eu sei que a gente está com um tempo atrasado aqui, mas só para a gente tirar essas dúvidas aqui, do João Fernandes, ele fala o seguinte: se eu vender 10 mil reais em janeiro com prejuízo de 500 reais, e em março vendo 15 mil com um lucro de 2 mil, sempre vendendo abaixo de 20 mil por mês, como que eu declaro o meu prejuízo de 500 reais? Show de bola. É uma dúvida bem recorrente aqui também, porque, se eu estou abaixo da isenção, então não devo, entre aspas, declarar nada. Só que não, você consegue pegar esse prejuízo dos 500 e ir levando. Ou seja, você constituiu esse prejuízo de 500, certo? No outro mês, você teve um lucro, só que esse lucro foi isento, continua os 500 lá, até você ter um lucro tributável para poder realizar essa compensação, certo? Então, você vai poder continuar levando esse prejuízo, e se você tiver um novo prejuízo abaixo dos 20 mil, você também vai poder somar, certo? Então, nos prejuízos, você vai levando, certo? E nos lucros isentos, você vai não precisa abater do seu lucro, certo? Se ele for isento, só quando ele for tributável. Tá bom, gente, olha, tem bastante pergunta aqui também chegando, mas a gente acaba ali, tem outros convidados, a gente está com o tempo ali restrito. Eu já quero deixar aqui o convite, Guilherme, para você voltar mais vezes aqui durante esse período ali. A gente tem ali alguns dias ali até final de abril, né, para concluir essa declaração do imposto de renda. Então que a gente volte mais vezes, bata mais papo sobre esse assunto, porque a gente sabe o quanto tem muito investidor que acaba tendo dúvidas sobre esse tema. Eu agradeço a sua participação aqui na BMC News, obrigada pelo seu tempo, um bom dia para você. Tá bom. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos.